Vamos falar de Brasil. Relação do Brasil aqui politicamente com a Venezuela. Esquece a questão do petróleo. Vamos nos lembrar aqui do envio do brasileiro Celso Amorim para acompanhar as eleições lá na Venezuela. Como é que vai ficar o Brasil de acordo com os cenários que se apresentam, meu querido Acácio Miranda? Eu acho que, independentemente do resultado, não muda muito. Eu acho que a gente tem que levar em consideração dois fatores. Primeiro, o Lula tem se afastado do Maduro nos últimos tempos, porque, dada a postura do Maduro, ele virou um fardo muito pesado para carregar. Em segundo lugar, em sendo declarada uma vitória da oposição, o presidente da Venezuela seria um embaixador, alguém que tem muita afinidade, alguém que tem uma leitura bastante aprofundada dessas relações entre os países. E para que a Venezuela retome, especialmente o seu crescimento econômico, ela depende de parceiros e muito daqueles parceiros que são vizinhos, que estão mais próximos. Como o Brasil é o país mais forte da América do Sul, é essencial a participação do Brasil nesse processo. Então eu acho que tanto cá como lá não muda. E você, Ana Beatriz? Eu acho que o Acácio colocou brilhantemente que, independentemente do resultado, o papel do Brasil nesse momento é endossar a legitimidade dessas urnas, endossar a legitimidade da eleição e, numa eventual tentativa de qualquer tipo de alegação em sentido contrário, se posicionar de maneira firme, que esteve observando, atuou como observador e que viu como aquilo foi feito da forma adequada. Eu acho que é muito mais não sobre quem, mas sobre como. E você, meu querido Diogo da Luz, o negócio vai pesar para o Brasil depois dessa participação como observador lá na Venezuela, né? Acho que já pesou bastante, sim, especialmente se o resultado das eleições fosse ganho por uma pequena margem, seja para um, seja para o outro, mas principalmente para o Maduro, porque daí vão aumentar muito as suspeitas, as dúvidas, aquelas questões, e a legitimidade do governo vai ficar muito enfraquecida, porque todo mundo sabe que a oposição, que as pessoas querem tirar o Maduro, está muito claro. Mas eu acho que o Brasil podia tirar uma lição talvez mais importante disso tudo. Estabelecer que nenhum presidente pudesse ter mais que 2 mandatos. Porque um dos problemas que a gente assiste na Venezuela é o fato da gente ver Nicolás Maduro podendo ter infinitos mandatos. É o que acontece também na Rússia. Seria muito melhor a gente ter, por mais que a gente tenha bom presidente, 2 mandatos dá para fazer um bom trabalho e que venham outras pessoas, novas lideranças e haja uma oxigenação na política do país. Lembrando um detalhe, meu querido professor, que é o prazo aí para apuração desses votos. A gente não tem a divulgação parcial do resultado e a gente tem que aguardar o resultado final. E este resultado final tem prazo até o dia 2 de agosto para ser divulgado. Ou seja, se de hoje para amanhã não divulgarem, passar mais 1, 2, 3 dias, a pressão vai aumentar lá contra o governo venezuelano sobre o resultado das eleições. Tem essa também. Essa tem sido aí. Esse tem sido o meu medidor de honestidade. Se eles divulgarem rápido, eu tenho alguma esperança. Ou seja, porque as eleições lá costumam ser divulgadas muito rápido. Se não sair até às 11 da noite, todo mundo... Você acha que, assim, se for para tudo acontecer do jeito que é para acontecer, hoje à noite a gente já tem resultado? Tem que sair porque até pelos números da Marina Corina não houve ocorrências baixíssimas, 100 e poucas mil casas de votação, 1000 e poucos problemas, isso aí eu sei. E o próprio Conselho Nacional falou que 95% das urnas foram habilitadas. Então assim, não é para ter problema, né? Ainda que demore, ele já tem que soltar o resultado hoje. Se não soltar, eu acho que a gente já tem que perceber aí que está começando um movimento de um tapetão, né? Isso seria muito preocupante. Agora, com relação à sua outra pergunta, eu queria colocar um ponto. Se ganhar o Maduro, eu acho que o Brasil continua fora da órbita da Venezuela e o que nós vamos ter é uma aproximação da Venezuela com esse bloco geopolítico que está se formando, que é Rússia, China, Irã, que ele tem parcerias. Tem parceria industrial com o Irã, tem parcerias militares com a... E se ganhar a Mariana Corina, eu acho que a Venezuela volta para o Mercosul. Ganhar o Edmundo, né? É, o Edmundo. Exato. Se o candidato da Mariana Corina ganhar o Edmundo, volta a Venezuela para o Mercosul, mas o foco principal vai ser restabelecer uma relação com os Estados Unidos, que é o grande consumidor deles e que aí daria aquela injeção de dinheiro. O Brasil teria, eu vou um pouco na linha retomando o que o Felipe tinha falado, o Brasil tem que tentar tirar algum proveito de uma ou outra situação.
Mas eu acho que é mais favorável para o Brasil, ainda que tem essas questões ideológicas, o Edmundo. Sim. Porque ele volta para o Mercosul, tira esse, né, calcanhar de Aquiles aí do governo brasileiro, e as parcerias podem se intensificar. Ô Pepe, e aí se o Edmundo ganha, a gente deixa um caminho muito mais livre para aquela sua ideia de investimento na Venezuela, enfim. Mas você acha que o Brasil, tendo o presidente Lula como chefe de Estado, chefe de governo, faria isso mesmo contra um opositor do Nicolás Maduro, que era o seu companheiro? Faria negócios, relações diplomáticas, inclusive com impactos financeiros na Venezuela, a contragosto do Nicolás Maduro, se o Edmundo ganhar as eleições? Ô Koba, eu entendo que o Brasil tem que ter relação com a Venezuela, independente de quem ganhar as eleições. O Alexandre ele foi preciso ao falar que se a Venezuela perder as eleições, se o Maduro ganhar as eleições, ele deve se aproximar do bloco que está se formando, né? China, Rússia, Índia. E no modo de ver, o Brasil tem que trabalhar para exercer influência regional. Então não pode deixar o espaço para a Rússia vir para a América Latina, né? Então eu entendo que o Brasil deveria se reaproximar do Maduro caso o Maduro ganhe as eleições. Não vai ganhar. E um ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho importante destacar, Koba, é que o Maduro ele pode fazer tudo para atrapalhar as eleições, ele pode tentar fazer tudo para atrapalhar o resultado das eleições. Mas o processo eleitoral da Venezuela, eu entendo, como várias pessoas do mundo que entendem o processo eleitoral já me falaram, né, que são eleições dificilmente de serem violadas. Então, se eu vejo, por exemplo, o Conselho Nacional Eleitoral falar que as eleições, o resultado pode sair até 2 de agosto, né, eu entendo que até 2 de agosto, se o resultado sair, não teríamos problema, porque está dentro do script, né? E tem um ponto que eu queria colocar aqui. Não dá para a gente considerar que a oposição está participando do processo eleitoral contra o Maduro de uma forma ingênua, né? Com certeza a oposição está conversando com setores governistas, está conversando com vários militares, está conversando com vários poderes constituídos, né? Inclusive poder legislativo, que é governista, inclusive poder judiciário. Eles não estão entrando nesse processo eleitoral de fantoche, né? De modo a dar legitimidade às eleições fraudadas do Maduro. Então, eu acredito muito na inteligência da Venezuela, acredito muito na participação da oposição, que é bom lembrar que a oposição não é de direita, né? É uma coligação, bom detalhe, bem lembrado. É uma coligação da centro-esquerda, do centro e da centro-direita, né? Ou seja, quem acha, por exemplo, que o Lula perderia as eleições e caso Edmundo Gonzalez ganhasse as eleições seria uma vitória da direita, está errando e está errando feio, né? A coligação do Edmundo Gonzalez é uma coligação muito mais ampla do que só direita e esquerda, né? Muito mais ampla do que isso. E eu entendo que... É uma frente ampla, né? É uma frente ampla que eu entendo que vai dar ruim para o Maduro, né? Eu acho que realmente que esse processo eleitoral, o Maduro consegue atrapalhar, impedindo as pessoas de votarem, como fez com as pessoas que estão morando fora do Brasil. Pode tentar, eventualmente, dar um golpe de Estado, que eu acho que não vai acontecer, mas o processo eleitoral em si, eu entendo que... Você acredita que não? Você acredita que não tem golpe? Que não tem tentativa de golpe se o resultado for negativo a ele? Então, eu acho que ele pode atrapalhar antes... O que ele conseguiu fazer, fechando as fronteiras, conseguiu fazer com que as pessoas não se habilitassem que moram fora da Venezuela para votar. Isso ele conseguiu fazer. E pode tentar atrapalhar o resultado das eleições, que é o que o Acácio colocou aqui, não é? Sim. Mas o processo eleitoral, na minha opinião, na Venezuela, com urnas eletrônicas, com checagem de voto físico, né? Eu entendo que não é violável, não. Mas a retirada da... Maria Corina Machado, exato. Não foi influência do Maduro na justiça eleitoral venezuelana? Mas que ele coloquei, consegue influenciar antes. E aí? Sem dúvida. Você teve influência lá para ela não participar do pleito eleitoral? Ele não teria, de alguma maneira, um poder de influenciar no resultado final das urnas? Mas é mais objetivo o resultado final das urnas, é uma contagem, né? A questão que tirou ela das eleições, ela... tem um quê de subjetividade, é uma discussão. Se não me engano, era uma infração... É um problema no sistema, não conseguiu fazer o cadastro dela. Foi tipo isso. E assim, diferentemente do resultado de uma conta, que é algo objetivo, né?
E uma conta por 2 métodos, né? Tem o método eletrônico mais o papel. Então eu insisto, eu acho que a fraude não é nas urnas, não. É em muitas outras coisas. Mas o que é incrível, tá falando aí, como que o governo Lula vai se relacionar? Não se sabe, porque nem os eleitores venezuelanos sabem, no fundo, o que o possível presidente que eles venham eleger pensa, porque ele não falou o que vai fazer. A Maria Corina Machado tinha um programa de governo de forte desestatização. Ele não fez programa de governo, ele fala muito sutilmente sobre o que pretende fazer. Então, Edmundo Gonzalez Urrutia é uma incógnita para as pessoas, caso seja eleito. Mas acho que tem um ponto que o Nelson está perguntando que é importante. CNE, né, o Conselho, ele tem poder para empastelar? Tem. Tá? Ou seja, ele realmente tem poder para decidir. Então, e quem são as figuras que estão lá? São todas figuras ligadas ao Maduro. Tá? Então, só a pressão internacional, só essa pressão cívica, talvez faça com que eles se segurem, mas ele tem esse poder sim, né? E para fechar só, Cássio, a gente estava falando aqui da dificuldade dos venezuelanos que estão fora do país, deles votarem. A gente teve uma manifestação hoje, aqui em São Paulo, inclusive, contra o governo e a diplomacia venezuelana, porque eles não conseguiram votar aqui em São Paulo. No Brasil, a única urna disponível para venezuelanos está em Brasília, que não tem, imagino, muitos venezuelanos refugiados, né? Ou seja, não pensaram onde tem mais venezuelanos, enfim, nem na fronteira lá em Roraima, nem aqui em São Paulo, na capital. Uma urna em Brasília que não sei quantos votos deve ter tido de venezuelano lá, imagino que muito pouco. É um pouco do que o PP e do que o Diogo disseram. Essa fraude está sendo construída ao longo do tempo. Ela não será construída só na apuração ou depois da declaração do resultado. Só para que as pessoas tenham ciência, já disseram aqui, 30% dos venezuelanos saíram da Venezuela. Obviamente, são todos contrários ao regime do Maduro. Roraima, a capital de Roraima, Boa Vista, tinha até a eclosão dessa crise social na Venezuela 300 mil habitantes. Hoje tem 600 mil habitantes. Nossa. Dobrou a quantidade de munícipes, todos eles vindos da Venezuela. Obviamente nós não tínhamos uma urna lá. A cidade de São Paulo, nós que vivemos aqui na cidade de São Paulo, diariamente nós nos deparamos com venezuelanos. Em Brasília há uma quantidade, mas nada comparado ao que nós temos em outras regiões do país e nos Estados Unidos também, que absorveram uma quantidade grande de venezuelanos nos últimos anos. Então, repito, essa construção, a construção dessa fraude, sim, não se dá só em relação ao resultado. Acho que se dará também em relação ao resultado, porque o Maduro tem o controle das instituições, mas é uma construção mais complexa que isso. De tudo que aconteceu antes, né, das dificuldades impostas, né? Assim, o Maduro consegue atrapalhar o processo até a eleição. E consegue prejudicar, talvez, a posse do Edmundo Gonzalez, com golpe e tal. Mas o resultado das urnas não vai ser violável. A gente vai continuar acompanhando, fica ligado aí na programação da Jovem Pan, o jornalismo está dedicado, acompanhando cada passo dessa eleição que acontece lá na Venezuela hoje. Continuaremos acompanhando depois também a apuração, o resultado e, naturalmente, depois tudo que virá adiante. Se o resultado for pró-Maduro, como é que isso vai ser recebido? Foi uma eleição lisa, uma eleição que justifica um processo democrático que merecem os venezuelanos? Se o resultado for contra Nicolás Maduro, será que ele larga o poder, ele dá o poder ao vencedor das urnas? São expectativas. Essa semana, naturalmente, a gente vai repercutir muitos resultados que estão sendo colocados em votação lá na Venezuela hoje. A gente fecha com uma nota muito interessante, porque o Brasil garantiu hoje as primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Larissa ganhou o bronze no skate street. No judô, William Lima ficou com a prata e Larissa Pimenta conquistou o bronze. 2 medalhas para o judô, uma medalha para o skate. Foram medalhas todas ali contemporâneas, quase que ao mesmo tempo. Vocês estão acompanhando as Olimpíadas, meus amigos? Ali a Larissa, ela conseguiu essa medalha de bronze, a skatista, ali no último. Não, Raíssa, exato. Ela conseguiu ali a medalha de bronze na última manobra. Tentou várias vezes, caiu, enfim. Ela que é uma grande esperança do esporte brasileiro, do skate, né? E tão jovem, ela conseguiu essa medalha
ali no último momento Segunda medalha olímpica. Segunda medalha olímpica dela, exato. A primeira com 13 anos, se não me engano. Ela é uma das medalhistas olímpicas mais novas da história. E ela, ganhando a medalha hoje, alcançou mais um recorde, porque ela é a pessoa mais nova a conseguir medalha em 2 Olimpíadas seguintes. Sim. A Raíssa é do skate e a Larissa Pimenta é do judô, que também conseguiu a medalha ali no último momento. Eles foram para aqueles minutos. Exato. E ela foi também para na própria luta, para aqueles últimos minutos ali do Golden Score, que ela já tinha 2 punições, a outra ganhou 2 punições e mais um pouquinho ela conseguiu mais uma punição, e foi a 6ª luta contra esta adversária dela, e só nessa 6ª luta que ela ganhou justamente equivalia a uma medalha de bronze, meu querido Felipe Monteiro. Você seria um medalhista olímpico depois dessa sua missão? Modalidade, né? Não, mas o PP ele tá demais com o desafio com o Mano Ferreira, sobe, desce escada, é um negócio absurdo. Parabéns, viu, PP? Tá gostando, Koba? Tô acompanhando no Instagram, no Morning Show. Em um mês eu perdi 100 gramas. Do resultado, então não tá rolando muito, né, PP? Pensei que você ia dizer que perdeu 30 dias. O Fabrício Nois tem informações sobre o processo de emagrecimento do Felipe Monteiro. Fala, Fabrício. Eu fiquei sabendo, acho que ontem, o PP perdeu 300 gramas. Ele tava com o hambúrguer na mão e deixou cair. Perdeu. Só assim que perde quilos, o meu querido Felipe Monteiro, a quem agradeço demais, a Cássio Miranda, Ana Beatriz, professor Alexandre Pires e Diogo da Luz. Fabrício Nois, que esteve conosco no Tá na Roda desse domingo, um Tá na Roda especial sobre eleições venezuelanas. Continue acompanhando tudo o que vem da Venezuela sobre essas eleições.